Tudo bem contigo? Hoje vamos dar continuidade aí nas nossas aulas de redes industriais. Vamos conhecer um pouquinho sobre as redes industriais, a sua finalidade e como ela se define, e vamos também conhecer um pouquinho de protocolos e de tipos de redes industriais. Tudo bem? Antes disso, solta a vinheta. Bom, pessoal, vamos conhecer um pouquinho de redes industriais. Bom, pessoal, qual que é o principal objetivo da indústria? Tá? É obter lucro, né? O objetivo da indústria é atingir aí as suas metas e sempre crescer dentro das suas margens de lucro, correto? E para isso, o que ela precisa sempre? Ela precisa sempre aumentar a velocidade de produção, ela precisa garantir a qualidade do produto na qual ela está produzindo, ela tem que ter uma excelência operacional, já que isso traz redução de custo. Ela precisa reduzir os custos envolvidos na produção, de maneira geral. Ela precisa também de maior confiabilidade no processo de produção, da matéria-prima até o recebimento do produto com o cliente, tá? E também no pós-atendimento, né? O produto, por exemplo, retornar para a indústria com algum defeito ou com algum problema de produção. Ela precisa reduzir a complexidade do parque fabril dela. Ela precisa de dados sobre o processo produtivo para que ela consiga, com esses dados, alimentar sempre um planejamento, alimentar sempre uma forma de reduzir o seu processo operacional. E ela precisa de uma gestão empresarial eficiente. Tudo isso para aumentar o seu lucro, aumentar a sua produção, aumentar a sua participação no mercado, certo? E qual é o impacto da automação industrial nesse processo? Total. Tá? Atualmente, a automação industrial ela é utilizada para que a indústria consiga alcançar aí os seus objetivos que superam, que extrapolam a capacidade humana de produção. Né? E para isso, o que ela precisa? Ela precisa de economia de consumíveis de produção, assim como em commodities também. Ela precisa da redução da força de trabalho humana. Ela precisa de controle de qualidade do produto e do processo, e cada vez mais esse controle de qualidade é automatizado. Ela precisa utilizar de maneira eficiente a sua planta fabril, de maneira flexível, de maneira que o processo em si seja adequado à planta e a planta adequada a esse processo, a essa flexibilidade, essas mudanças que podem ocorrer. Ela precisa também aumentar a segurança operacional, né, para não causar danos à saúde, para não causar danos à própria fabricação, para não causar danos ambientais. Ela precisa reduzir as horas paradas, né? Algumas empresas trabalham 24/7, não há parada a qualquer momento. E ela precisa reduzir as falhas operacionais ou reduzir o tempo de descoberta dessas falhas. E a automação industrial ela vem para solucionar todos esses problemas. E até onde que vai a automação industrial? Ela extrapola o chão de fábrica. Ela não acontece somente ali na planta fabril, nos sensores, nos robôs, nos atuadores. Ela não está só ali. Ela vai desde o chão de fábrica até a pós-venda do produto em questão. Tá? É possível atualmente você rastrear de que pé de laranja que veio uma laranja contaminada por algum fungo, provavelmente. Quando essa laranja já foi espremida, já faz parte de várias outras laranjas dentro de uma embalagem Tetra Pak, por exemplo, dessas embalagens longa-vida, que está na prateleira de um supermercado. Né? Então, a partir do momento que o cliente identifica um problema e ele gera ali uma reclamação, essa fábrica ela precisa rastrear
todo o lote de um processo para identificar ali a necessidade de retirada desse produto para que não cause aí danos à saúde. Então veja só, a automação industrial ela não está presente somente na fábrica, ela não está presente somente, ela está presente na matéria-prima, lá na colheita de uma laranja, ela está presente no pós-venda, no rastreio daquele produto que está na prateleira de um supermercado e que possivelmente foi contaminado com algum tipo ali de contaminante, né? Então ela está, por exemplo, ela está no controle de processo, ela está no controle de manufatura, ela está na automação empresarial e ela está nos sistemas ERP que faz com que tudo isso se integre, né? Então toda o parque fabril, toda a área industrial, junto com a área de negócio, está fundida dentro dentro da automação industrial. É a codependência de todo esse processo. E a gente vai ver isso muito mais claro na indústria 4.0, tá? Nas próximas aulas aí iremos tratar aí da indústria 4.0. E como que essa gestão, né? Como que a gestão da indústria controla esse processo? Como é que a gestão que está lá em seus escritórios, em suas salas de negócios, consegue controlar todo esse processo que vai do pé de laranja, da fruta em si, do rastreio daquele item até a prateleira de supermercado, né? Vamos ver. Então, a completa solução de automação industrial deve prover uma metodologia de gestão abrangente, de forma a garantir que todos os esforços sejam focados no alcance das metas da indústria. Um sistema de automação e controle onde essa definição deve levar em conta vários critérios que possam estar em sincronismo com o avanço tecnológico. Quanto mais informação, melhor uma planta pode ser operada, e sendo assim, mais produtos podem ser gerados e mais lucratividade pode ser alcançada. A informação digital permite que se colete informações dos mais diversos tipos e finalidades de uma planta de uma forma interoperável ou como ninguém jamais imaginou. Então, eles imaginam que todo tipo de informação, todo tipo de controle de todo o processo industrial vai gerar aí indicadores para tomada de decisão, para que tudo isso consiga a cada dia evoluir para garantir aí mais lucratividade, mais participação do mercado dessa fábrica, a maior participação de mercado. E graças a uma tecnologia fundamental é que foi possível essa integração toda. De nada adiantaria eu automatizar a minha planta industrial com sensores, com atuadores, com dispositivos robóticos, com sensores de todos os tipos inimagináveis, se eu não tivesse a tecnologia da informação para fundir tudo isso, para conseguir coletar todas essas informações e por meio dessa coleta tomar uma decisão em tempo real para aumentar a minha produtividade, certo? Então a tecnologia da informação ela tem sido determinante no desenvolvimento da tecnologia da automação, alterando a hierarquia e estruturas dos mais diversos ambientes industriais, assim como os setores, desde a indústria, processo, manufatura, até prédios e sistemas logísticos completos. Né? Então eu tenho a fábrica conectada com a logística, que pode estar espalhada em diversos pontos do globo, tá? E tudo isso funcionando sinergicamente, tudo isso funcionando de maneira síncrona, de modo a garantir aí que tudo se conecte. Então a comunicação ela vem se expandindo rapidamente no sentido horizontal, dentro dos níveis inferiores, que tem a ver com o chão de fábrica, a planta fabril, né, o campo fabril, e também ela tem se expandindo nos níveis verticais. Né? Nisso, os níveis verticais estão aí o que a gente conhece como a gestão em si, toda a parte de supervisão, toda a parte de gestão.
toda a parte comercial de todo o processo, né? De acordo com as características da aplicação e do custo máximo a ser atingido. Uma combinação gradual de diferentes sistemas de comunicação oferece aí as condições ideais de redes abertas em processos industriais. Bom, a gente já viu essa pirâmide da automação nas aulas de modelo OSI, mas não custa relembrar, né? Aonde é que atua essa TI, essa tecnologia da informação? Ela atua na interface entre os diversos níveis da pirâmide da automação. Então eu tenho aqui tecnologias de rede atuando em todos os níveis, criando essa interface de comunicação entre níveis. Antigamente isso não existia. O que acontecia nos dispositivos de campo, sensores e atuadores não iam para um novo nível de controle de uma maneira rápida, de uma maneira eficiente, e essas informações não eram armazenadas para que fosse tomada uma decisão. Isso está acontecendo de certa maneira agora, na última década, mais precisamente do ano de 2000 para cá. A gente vem assistindo aí a tecnologia da informação adentrando a indústria de maneira estratégica, de maneira decisiva com relação ao consumo mundial, né? Então a gente vê isso acontecer. Eu posso até fazer uma analogia e trazer uma informação de parâmetro quando nós assistimos aí a telefonia, né? A telefonia analógica sendo aí consumida pela telefonia digital, né? Desaparecendo aí tecnologias analógicas e simplesmente aparecendo tecnologias digitais. Foi graças a essas digitais que nós conseguimos hoje ter aí os smartphones, ter aí internets de alta velocidade. Senão a gente ficaria somente no telefone de disco ou de dígito, porém analógico, nos nossos orelhões, né, de ficha. Nós ficaríamos nisso só. Linhas caríssimas, correto? Então hoje a gente está vendo essa tecnologia da informação chegar na indústria. E com a indústria 4.0 a gente já começa a perceber o quanto essa influência da TI na indústria já está causando aí um rebuliço geral no que diz respeito à produção e consumo, né? Novas profissões estão surgindo, a gente vai ver a cada ano surgem novas profissões para atender essa demanda, né? Então é um momento muito interessante, um momento profissional muito interessante para quem aí tem interesse de atuar na área de tecnologia da informação voltada para a indústria, certo? E a evolução, né? Os mercados de instrumentação e automação vêm demandando equipamentos de campo, transmissores de pressão, de temperatura, conversores, posicionadores, atuadores, controladores, etc. Com alta performance, confiabilidade, disponibilidade, recursividade, etc. Com a intenção de minimizar consumos, reduzir a variabilidade dos processos, proporcionar a redução de custos operacionais e de manutenção, assim como garantir a otimização e melhoria contínua dos processos. Os microprocessadores estão cada vez mais poderosos e mais baratos, né? Então hoje, por exemplo, a gente consegue aí ver microprocessadores potentíssimos em dispositivos celulares, por exemplo, de baixíssimo custo. E por que não esses microprocessadores não estariam, por exemplo, diretamente nos sensores? Já estão. Né? Nós vemos isso com SP32, com Arduino, com Raspberry, com Zigbee ou XBee. Nós já vemos isso acontecer. Né? Dispositivos sensores munidos e embarcados de sistema operacional, processador, memória, portas de entrada e saída, mini computadores atuando na indústria. Tá? E tudo isso traz uma tecnologia que atualmente se fala muito, que é a IoT, Internet das Coisas.
A tecnologia digital é rica no fornecimento de informação, não somente pertinente ao processo, mas em especial aos equipamentos de campo. Desta forma, condições de autodiagnoses pode poupar custos operacionais de manutenção, principalmente em áreas classificadas ou perigosas, ou mesmo em áreas de difícil acesso. Da própria sala de controle pode-se ter uma visão geral de todo o sistema e ainda com ferramentas baseadas em internet a qualquer hora e qualquer lugar. Então imagina que antigamente, quando você tinha um sensor e esse sensor queimava, você tinha um dano, você tinha uma lesão industrial, uma lesão de produtos, por exemplo, de todo o processo. E você só ia descobrir isso lá na qualidade, quando a análise da qualidade do produto identificasse ali que ele foi envasado com uma temperatura errada porque o sensor não mediu de maneira correta ali o resfriamento de um produto, de uma caldeira, por exemplo. Ou que um erro de impressão, por uma falha no processo de impressão, causou uma perda geral ali de matéria-prima. E isso só foi descoberto quando a embalagem já foi embalada e já estava lá no supermercado para ser vendida, que houve um erro, por exemplo, de validade ou de lote, né? E isso só seria possível com a ação humana. E olha só, com a ação, às vezes, do cliente comprando na prateleira e observando que a data de validade, se ele estivesse agora no ano de 2020, estaria ali do ano de 2002, né? Porque houve um erro ali, operacional talvez, um erro do maquinário que imprime esse tipo de informação. Então, atualmente, esses sensores, esses dispositivos são munidos de tecnologia de autodiagnose. Eles conseguem identificar ali o seu funcionamento. Então, eles possuem uma estrutura à parte, integrada, porém autônoma, que consegue analisar ali o seu funcionamento e, de repente, ativar ali um alerta sobre um possível dano de funcionamento, uma possível queima. Né? E isso resolver um problema assim de prejuízos e atrasos de produção e da imagem da empresa, né? Que antes não seria possível de maneira tão rápida. E pela internet, eu não preciso estar na empresa para isso. Eu posso receber aqui pelo meu celular uma informação de monitoramento dizendo que a máquina parou, dizendo que eu estou aqui, eu recebo via SMS o alerta do problema. Então eu consigo isso. E através de um gerenciamento dessas informações vinda do campo, pode-se selecionar convenientemente os dados para se atingir os objetivos de produção, direcionando as informações às pessoas ou os departamentos corretos e agindo de maneira a melhorar o processo. Então não é só me alertar que alguma coisa foi danificada, que alguma coisa está errada. É também utilizar essa informação para o processo de melhoria contínua. Então todo incidente registrado é mitigado e otimizado, corrigido. E todo incidente exitoso também é mitigado, analisado e otimizado. Esse é o processo de melhoria contínua. Toda a informação, todo o Big Data é necessário para que a gente consiga tomar uma decisão. E a decisão também está cada vez mais automatizada, porque é muita informação. O ser humano não dá conta mais de tantas informações, de analisar tantas informações. Então, nesse contexto, entra inteligência artificial, entra tecnologias de redes neurais, data mining, né? Então nós temos aí machine learning, então nós temos aí diversas tecnologias que trabalham da tecnologia da informação, que adentraram agora a indústria e trabalham para resolver essas situações. Essas evoluções tecnológicas e a consolidação das redes industriais fazem com que os sistemas de automação e controle, equipamentos de campo, controladores e etc., possam assumir funções antes inimagináveis, como, por exemplo, o controle contínuo e discreto,
tempos de varredura menores, arquiteturas redundantes, gerenciamento de tráfego de informação, disponibilidade de informações para interfaces homem-máquinas, internet, geração de relatórios, gerenciamento de ativos, altos níveis de segurança, etc. Tudo isso aliado à confiabilidade industrial, tanto de hardware quanto de software. Então essa evolução ela é inimaginável, né? Não dá para a gente ter uma ideia até em que ponto que vamos chegar com automação industrial aliada à tecnologia da informação, aliada às tecnologias de comunicação, de desenvolvimento, de análise de dados, de banco de dados de armazenamento, de análise heurística e etc, etc. Não dá para imaginar até onde podemos chegar com a indústria 4.0. E dentro das classificações de redes industriais, nós temos aí as topologias físicas, né? Quando a gente olha para uma rede industrial, assim como a gente aprendeu nas redes de computadores, toda a rede é organizada em topologias físicas, né? E essas topologias físicas pode ser de barramento, pode ser de anel, estrela, árvore ou mista. A mesma coisa que a gente viu lá no modelo OSI, na camada física. Os modelos de redes, eles podem ser de dois tipos, de origem destino, produtor-consumidor, mestre-escravo, tem vários outros tipos aí de modelos de rede. E principalmente esses modelos de redes são mais distintos dentro do contexto de sensor bus, tá? Quando a gente entra dentro da parte de controle, ele já se torna muito mais parecido com os modelos de redes de computadores. E eu acredito que com a internet das coisas, né, a gente está falando aí de uma comunicação TCP/IP e está falando de uma comunicação em rede, né? É possível que os modelos de rede de sensor bus também passem a migrar para uma situação idêntica aí do que a gente conhece em redes de computadores, tá? Foi assim na telefonia, foi assim nos sistemas de circuito fechado, foi assim em todo o processo de convergência, TV digital e tudo mais. Tipo de conexão pode ser, método de troca de dados. O método de troca de dados pode ser por pooling, cíclica ou mudança de estado, tá? O pooling é quando ocorre ali a checagem pontual do que eu quero saber. A cíclica é eu solicitar as informações gradativamente a cada segundo, por exemplo, para descobrir como é que está ali o estado de um sensor. E a mudança de estado, o sensor me avisa quando ele muda de estado. Então, por exemplo, um sensor de temperatura, eu programo ele para me avisar quando ele chegar a 50 graus. Até 50 graus eu não quero nem saber porque eu não quero tomar decisão com relação a isso. Mas quando passar de 50 graus, eu quero que ele me avise e entre em cíclica. Por exemplo, se chegou a 50 graus, eu quero que o sensor me avise a cada segundo. 50, 50, 50, 50, 51, 52, 53, desliga a caldeira, né? Ocorreu uma falha, ou de pressão, ou de temperatura, ou de vazão. Então eu consigo, além de usar os métodos de troca de dados, eu consigo agrupar isso, correlacionar esses métodos para uma ação mais eficiente, tá? E o tipo de conexão? Eu tenho o tipo de conexão ponto a ponto, né, onde eu tenho a origem e destino conectado ponto a ponto e simplesmente a informação ocorre entre esses dois pontos. Eu tenho o ponto, os múltiplos pontos aonde todos estão conectados entre si. Modo de transmissão serial, né, eu utilizo uma única via para uma comunicação em fila, em série, ou paralela, tenho várias vias e essa comunicação ocorre em várias vias. Eu posso ter aí sincronização de bits síncrona ou assíncrona. Modo de operação simplex, simplesmente eu falo, não recebo nada, eu somente coleto a informação talvez, ou eu faço o controle. Half duplex, eu tenho ali uma via de mão dupla, porém um de cada vez. Quando um é transmissor, o outro é receptor. Quando o outro é transmissor, o outro é receptor. Certo? Então eu consigo ter essa comunicação. E o full duplex são duas vias, uma para transmissão, uma para recepção. Então eu consigo simultaneamente conversar, escutar e falar ao mesmo tempo. E os tipos de comutação é comutação por circuitos,
voltado mais para a camada 2, aonde eu tenho ali uma comunicação de endereçamento físico ou uma comutação por pacotes. Pacotes, camada 3. Lembra que nós vimos, né? O datagramas é outro tipo de estrutura, endereçamento lógico e hierárquico. Já por circuitos eu tenho a limitação somente ali no meu parque que a gente viu na camada 2, tá? Então vamos lá. Topologia de barramento de campo ou bus de campo. A necessidade, por que a necessidade de um bus de campo? O aumento acelerado de dispositivos para monitoramento e controle, a minha fábrica está cada vez maior, e quanto maior está a minha necessidade de produção, eu tenho exponencialmente tecnologias que são agregadas a ela. Então, por exemplo, eu tenho sensores de qualidade do produto em todas as etapas do processo. Da embalagem ao invase, após invase, já preparando o pallet para entrega, se a minha logística também faz parte da qualidade do produto. Então, eu tenho tudo isso exponencialmente aumentado. Né? Eu vou aumentar a minha planta fabril em 50%, para a produção de 50%. Eu faço isso, mas ao mesmo tempo eu tenho que aumentar todos os setores para poder dar a vazão que eu preciso e a tecnologia que eu preciso. Né? A quantidade de cabos quando você não tem uma rede industrial é enorme. Por quê? Porque eu não tenho uma troca de informações endereçadas. Eu tenho uma rede ponto a ponto, eu não tenho múltiplos pontos. Para que eu tenha múltiplos pontos, eu tenho que ter endereçamento, eu tenho que ter processamento, eu tenho que ter memória, tecnologia de rede, protocolo. Eu tenho que ter um barramento de controle. Então foi necessário aí o bus de campo. A gente vai ver na próxima imagem uma ideia disso. Eu tenho também o aumento do número de entradas e saídas específicas. Quanto mais sensores, maior é a necessidade de portas de entrada e saída. A necessidade de ligação serial de dispositivos para redução de material, redução de mão de obra, compatibilidade de dispositivos, maiores velocidades e maiores controles. Então, e outra também, o bus de campo tem que permitir a interligação de vários PLCs. A ligação de fornecedores distintos também. A ligação de outros componentes de campos. Né? Todos ligados ao mesmo bus. Lembrando que bus a gente viu que é o barramento, né? A espinha dorsal. Então todos ligados na mesma rede. Permitem a comunicação de dados com maior fiabilidade e disponibilidade do sistema, minimizando os tempos de paragem e de manutenção. Os sistemas de bus de campo aberto normalizam a transmissão dos dados e a ligação de equipamentos de diversos fabricantes. Liberdade na escolha do fabricante e flexibilidade de expandir e modificar o sistema. Isso também é muito importante. Lembra quando a gente conversou sobre as redes Ethernet, que ela está adentrando ao mundo fabril assim de maneira rápida e duradoura para se eternizar ali? Isso vai trazer, com o modelo OSI, a liberdade de escolha do fabricante. Atualmente a gente ainda vê muito disso. Nós vemos redes Siemens que não se comunicam com redes de outros fabricantes. Tá? Então a gente vê ainda um monopólio, né, de fabricantes e de tecnologias. E qual é o conceito básico de um sistema de transmissão analógico e de transmissão digital? Vamos agora para um sistema de transmissão analógico. Né? Eles necessitam de dados digitais analógicos provenientes de instrumento de outros dispositivos. Então nós temos aqui, por exemplo, deixa eu pegar uma canetinha aqui, com uma cor de tinta vermelha. Já está. Então nós temos aqui um dispositivo analógico, no caso um motor. Nós temos aqui um sensor, possivelmente um sensor de indução, um sensor capacitivo. Então nós temos informações aqui abertos e fechados, né? O item passou ou não passou, que nós temos um botão, né?
E nós temos um motor que é analógico, né? Então, como é que funciona esses sistemas de entrada e saída? Então, eu tenho portas analógicas, vocês devem estar tendo aula de CLP, né? Vocês vão ver que tem portas digitais e portas analógicas, né? E isso está muito também ligado ao tipo de sinal que esses sensores ou que esses dispositivos precisam para funcionar. Por exemplo, num sensor, numa porta analógica, de 4 a 20 mA, por exemplo, para atuação de um motor ou da abertura de uma válvula de vazão controlada ou uma outra situação que necessite aí de uma graduação para isso, ou sensor digital presente ou ausente, aberto ou fechado, uma válvula de abertura somente, sem controle de vazão, eu tenho 0 volt, 24 volts. Então, todos esses dispositivos conectados nas respectivas portas, aqui é um módulo digital, e aqui provavelmente é um módulo analógico, e aqui é um módulo analógico do meu CLP. E uma porta aqui, essa porta aqui, para conectar aqui na interface homem-máquina, para que eu consiga supervisionar esse CLP. Então você imagina que quanto maior for a minha fábrica, mais fios eu preciso. Porque todos esses equipamentos eles precisam de uma porta física aqui. Então eu preciso de mais CLPs. Aí cada CLP sendo controlado por uma interface homem-máquina específica, sem integração nenhuma. Quando a gente aí fala de redes digitais, isso vem para resolver todos esses problemas. Então vamos lá. Olha o sistema de transmissão digital analógico. Quais são as limitações? Cada um dos instrumentos irá necessitar de um par de cabos para a comunicação até o sistema de controle, né? Foi o que eu disse. Um sensor de indução, por exemplo, ele vai ter 2 pares ali que vai levar a informação até a porta digital. E o motor a mesma coisa, eu vou ter ali a alimentação e o controle do motor. Para cada par de cabos será necessário um conjunto de entrada e saída, e para cada par digital ou analógica para cada controle. O PLC apresenta cartões de entrada e saída, nesses são digitais ou analógicos. Então o PLC, eu tenho ali o CLP, o PLC, eu tenho ali os cartões com um conjunto de portas. Se eu precisar de mais portas, isso quer dizer, se eu precisar inserir mais sensores, eu preciso consequentemente de mais cartões. Cada instrumento emitirá somente um valor da medição. As informações de endereçamento e controle são adicionadas pelo PLC, então o sensor não controla o seu endereço. O sensor não controla a sua estrutura, quem controla é o PLC. Tá? Não é fornecido um diagnóstico dos ativos de instrumento, não é realizada a configuração ou parâmetro de instrumentos e dispositivos de forma remota. Eu não consigo atuar ali no sensor de forma remota. No PLC sim, muitas vezes, mas no sensor não. E redes industriais? Redes industriais vêm para resolver tudo isso. Olha só, percebam que esse PLC é o mesmo da imagem anterior, porém ele tem um módulo de rede e eu preciso somente de um barramento que vai conectar motores, interfaces, por exemplo, gateways, por exemplo, Profibus PA, que vai conectar aqui outros tipos de válvulas e sensores, e, por exemplo, uma rede ASI, um outro gateway de ASI, para conectar sensores específicos ASI. Olha que interessante. Cada item desse, um endereço de rede separado. Então, cada informação, por exemplo, uma informação de aberto e fechado, de um sensor de indução, ela é acompanhada, por exemplo, a informação pode ser 0 ou pode ser 1, mas ela é acompanhada de um endereço. E esse endereço é o endereço do sensor. Então, o meu módulo vai saber que essa informação de aberta ou fechada é proveniente desse cara aqui. E por isso é que essa informação pode percorrer o mesmo cabo que todas as outras, porque todas as outras são distintas.
é endereçada pelo gateway e enviada para mim por meio desse módulo. Eu reduzo aí a quantidade de cabos, eu aumento a inteligência do meu dispositivo, podendo até inserir nele autodiagnose. Eu consigo enviar informações diretamente para o meu dispositivo, porque ele tem um endereço, se ele for dotado dessa capacidade. Né? E alguns, por exemplo, alguns exemplos de protocolos que trabalham dessa forma é o Profibus, o Foundation Field Bus e o Modbus também. Então, quais são as vantagens da rede industrial? Redução em cabos para conexões e coletas de sinais dispositivos e instrumentos, redução do número de modos de entrada e saída. Cada instrumento disponibilizará, além da variável de medida, né, o aberto e fechado, temperatura, uma coleção de dados que poderão ser utilizadas pelo sistema de controle, diagnose, informação de tempo, de data, quando veio essa informação, se ele tiver uma estrutura embarcada para isso. Diagnóstico e identificação de problema dos ativos de instrumentação, configuração e parametrização de instrumentos e dispositivos de forma remota, acessando o software de gerenciamento da rede instalada. E os protocolos de controle, tá? Agora a gente vai ver um exemplo de protocolos de controle, porém nós vamos ter uma atividade sobre eles, tá ok? Uma família aqui de protocolo de controles, no caso a família Fieldbus, né, que é composta por ControlNet, Profibus, Heart, EtherCAT e Modbus. Eles todos fazem parte aí desta norma IEC 61158. Essa norma estabelece, por exemplo, uma compatibilidade entre eles. Então eu posso ter aqui PLC da Bradley, Siemens ou Schneider. E eu posso ter uma interface ProfHub e eu posso utilizar tanto ControlNet como Profibus. E de certa forma conseguir aí uma centralização, um controle operacional central da minha rede, tá? No entanto, há incompatibilidades, por exemplo, no caso, se eu não tiver aqui o ProfHub, eu não consigo simplesmente integrar os PLCs de fabricantes diferentes. Né? Esse é um problema ainda que acontece aí, dentro do contexto fabril, né? Cada um aqui teria que trabalhar separadamente porque não existiria essa ligação entre eles. Eu preciso realmente ali de um gateway. O que o gateway dentro do contexto industrial faz? Ele pega um protocolo, transforma em outro para que ele se torne compatível e que possa ir de um único instrumento de monitoramento e de controle analisar a informação como um todo, independente do PLC que está vindo, né? Um dos protocolos aí de controle é o DeviceNet. Ele é um padrão de comunicação que baseia-se na camada 2 do modelo OSI. Percebe o quanto que é importante conhecer o modelo OSI, conhecer as redes Ethernet. Os protocolos agora, dessa geração de protocolos de rede industrial, são todos baseados em modelo OSI, os que são mais aí utilizados. Né? E na técnica de transporte CAN. As soluções apresentam como vantagens a possibilidade de remover e substituir equipamentos de rede sob tensão e sem nenhum aparelho de programação. Então eu simplesmente pego o sensor, troco ele, sem programá-lo, sem nada, sem fazer nada. Ele simplesmente assume aquele papel que o seu substituto ali que foi danificado tinha. Ou ainda a possibilidade de fornecer alimentação aos equipamentos através do próprio cabo de rede. Então o próprio cabo de rede é Power over Ethernet, essa tecnologia que pode ser utilizada em redes industriais. Eu consigo fornecer aí alimentação por meio do cabo de rede para esses equipamentos. Então, além dos dados, eu consigo alimentá-los. O DeviceNet surgiu em 94, baseado na tecnologia CAN. O Open DeviceNet Vendor Association criou todas as especificações para a rede de equipamentos que podem ser consultadas nesse site, que é o site aí que define as questões referentes ao DeviceNet.
Quais são suas aplicações típicas, né? A rede aplica-se ao nível operacional, é uma rede importante a nível de equipamentos de baixa tensão, proporciona comunicações fiáveis e possibilita a troca de informações entre sistemas de fabricantes diferentes. Isso é muito importante, né? Então ele é compatível com diversos fabricantes aí, já é uma herança aí dessa necessidade de padrões abertos. O DeviceNet permite a integração em redes de aparelhos tais como os disjuntores, relés de proteção, motores, arrancadores suaves, modos de iluminação, fins de curso, sensores de proximidade, fotos elétricos. Então ele tem uma estrutura para integrar todos esses tipos de sensores e outros ainda. As características físicas dele. Ele utiliza um cabo de duplo par trançado, blindado, em que um dos pares se destina à alimentação dos sensores. O número máximo de equipamentos que ele consegue controlar são 64, na distância de 1000 metros por segmento. Então imagina a distância que ele consegue aí atingir com relação a isso. A velocidade de transmissão é de 20 kilobits, né? E 1 megabits a 40 metros. Então ele consegue aí ter 20 kilobits a 1000 metros e 1 megabit a 40 metros. É muita informação. Para sensores é o necessário. Aqui é um exemplo de topologia do DeviceNet Network. Nós temos aqui o SCADA, né, que é o nosso supervisório. Normalmente esse SCADA está coletando informações de um CLP principal aqui. Eu consigo ter aqui interfaces distribuídas nessa minha estrutura. Eu tenho um computador também que eu consigo aqui prover e monitorar essa rede DeviceNet Network, nessa minha rede DeviceNet. E eu consigo aqui ter vários dispositivos Modbus atuando diretamente em seus respectivos sensores. E além disso eu consigo ainda ter uma conexão Ethernet de toda a minha estrutura fabril por um notebook ou para a internet. E para finalizar aqui, a gente vai ver um pouquinho do Sensor Bus. Os Sensor Bus são redes de níveis mais baixos da rede industrial. É a conexão dos sensores com o PLC. Né? O que a gente viu até agora são os protocolos de controle, são as redes de controle, que é a comunicação entre os PLCs e o supervisório. O que a gente vai ver aqui agora já são os Sensor Bus. É meio de comunicação dos sensores. Ele deve ser aí o mais barato possível. Envio de dados básicos para um sistema de controle. A gente está falando de sensores, né? Então normalmente são dados básicos. Requer ao menos 2 fios para conexão de cada sensor. E também ele tem aí o objetivo de reduzir a fiação ponto a ponto. Um exemplo de uma rede de nível baixo, rede de sensores, é a ASI Interface, tá? Vai ter um vídeo, links de vídeos para que vocês vejam como é que funciona a ASI Interface. Mas basicamente eu tenho um barramento que é composto por um cabo. Esse cabo já tem aqui toda a parte de dados e alimentação. Eu tenho um módulo de acoplamento, que é essa caixinha. O cabo está passando pelo chão de fábrica da minha indústria, eu vou lá e climpo esse cabo com essa caixinha. E nessa caixinha, essas conexões são as entradas dos meus sensores. Então, a inteligência não está no meu sensor. Por exemplo, vamos supor que esse aqui é um sensor. A inteligência não está no meu sensor, está na interface conectada. Então, cada sensor vai ter o seu endereço, vai ter a sua especificidade. Então, eu posso levar esse módulo de controle, esse módulo de interface para muito próximo da minha planta. Correto? E eu consigo climpar ele. Então, o nível de sensor atualizado, a interface onde os sinais binários de dados são transmitidos via um barramento extremamente simples e de baixo custo, juntamente com a alimentação de 24 volts. Então está tudo ali, dados e alimentação. Necessária para alimentar estes mesmos sensores e atuadores. Outra característica importante é que os dados são transmitidos ciclicamente, de uma maneira extremamente eficiente e rápida.
ela dentro do contexto de nível de campo dela, ela tem uma estrutura, um conceito de periferia distribuída. Os modos de entrada e saída, os transdutores, acionadores, que são os drives, né, válvulas e painéis de operação, comunicam-se com o sistema de automação via um eficiente sistema de comunicação em tempo real, que é o Profibus DP, ou PA, o Foundation Field Bus, HART, etc. Então, olha só, eu tenho a comunicação dos sensores com o ASI, o módulo ASI, e o ASI, por sua vez, já se comunica com sistemas de automação via Profibus DP, PA, Foundation Field Bus, HART e os outros protocolos aí de controle, tá? A transmissão de dados do processo diagnóstico é efetuada ciclicamente, enquanto alarmes, parâmetros também diagnósticos são transmitidos aciclicamente. Lembra, ciclicamente é constante, aciclicamente é quando eu solicito ou quando o próprio sensor me informa quando necessário. Nível de células. Controladores programáveis tais como os CLPs ou PCs comunicam-se um com os outros, o que requer grandes pacotes de dados e um grande número de funções poderosas de comunicação. Além disso, uma integração eficiente aos sistemas de comunicação corporativa existentes, tais como os intranet, internet e ethernet, é um requisito absolutamente mandatório, que várias redes podem suprir. A rede Profinet, HSE, High Speed Ethernet ou Ethernet IP suportam dispositivos de campo simples de aplicação de tempo crítico, bem como a integração de sistemas de automação distribuído baseados em componentes. Então essa estrutura de nível de célula do ASI permite aí que todo o processo seja controlado pelo CLP, pelo PLC. Né? De modo a que ele consegue se adequar a todos os tipos de redes, as Ethernet também. Breve descrição. Com o seu característico cabo amarelo, é amarelo porque até o fabricante diz, é o amarelo que é para sinalizar que ali é uma rede ASI, que não deve ser tocada, a não ser por pessoas que realmente entendam dela. Então é para sinalizar realmente que é uma estrutura ASI. É uma das mais inovadoras soluções de rede ao nível de sensores e atuadores. Foi desenvolvida como uma alternativa de baixo custo, de estrutura de cabagem e provou ser extremamente fiável. Após vários anos de utilização em diversos setores industriais, o objetivo é ligar entre si sensores, atuadores de diversos fabricantes, utilizando um único cabo capaz de transmitir dados de alimentação simultaneamente. Histórico, 90 foi criada a Associação ASI, na Alemanha. Em 91, formou através de um consórcio de 11 empresas europeias que desenvolveu uma norma específica para o ASI, e em 97 inicia-se aí o desenvolvimento do A2S interface, que permite o dobro de escravos, né? o dobro aí de sensores. Aplicações típicas. O ASI é uma solução de cablagem para utilização em sistemas de automação ao nível de campo, substituindo a cablagem paralela tradicional em meios industriais. A tecnologia ASI é compatível com qualquer outro bus de campo ou rede. Existem gateways para ligação de CAN-Open, Profibus, Interbus. Lembrando, gateways são aqueles dispositivos que convertem o protocolo ASI para uma linguagem CAN-Open. Lembrando, o que é o protocolo? O protocolo são regras. É a mesma coisa da língua portuguesa, tá? Vocês me entendem porque eu falo português. Se eu começasse a falar em Esperanto ou aramaico, vocês provavelmente não iam conseguir entender. Eu também não falaria porque eu não falo Esperanto ou aramaico, mas suponhamos que eu fale, né? Vocês não iam entender. Mas se eu tiver um tradutor eletrônico, que eu consiga falar o aramaico ou o Esperanto e esse tradutor replicasse a fala, esse é um gateway, tá? Ele vai traduzir o protocolo ASI para uma situação CAN-Open, Profibus, Interbus, outro tipo de protocolo de barramento de campo, tá? Então, o ASI Interface, né, está aí de acordo com as normas europeias. Ele tem um modelo de comunicação que utiliza o princípio de um cabo comum, onde podem ligar outros elementos periféricos. Cada cabo aí tem um ciclo de 4 bits de informações, né? Em cada ciclo de 4 bits de informações são transferidos em séries do mestre para todos os escravos. Outros 4 bits são devolvidos dos escravos para o mestre como entradas e saídas. O chip e outros componentes associados podem estar num módulo de interface onde sensores e atuadores tradicionais podem ser ligados ou estarem interligados nos próprios sensores e atuadores.
Assim, o utilizador pode estar tanto equipamento já existente como equipamento específico do ASI interface. Como é que funciona essa comunicação mestre-escravo? O sistema AS interface, né, o ASI, utiliza apenas um mestre por rede para controlar a troca de dados. O mestre, então, ele controla essa troca de dados, ele controla a comunicação entre os escravos. O mestre chama cada escravo sequencialmente e aguarda pela sua resposta, utilizando uma transmissão no formato fixo. O ASI elimina a necessidade de processos complicados de controle de transmissão. Assim, o mestre consegue interrogar os 31 escravos e utilizar as portas de entrada e saída em menos de 5 milissegundos. Então o ASI também pode ser utilizado em redes em tempo real, que é aquelas redes que estão aí dentro do limite de tempo para ser considerado em tempo real. O mestre verifica também a tensão na rede e os dados transmitidos. Reconhece erros de transmissão e falhas dos escravos. Reporta esses eventos ao controlador PLC. Olha só ali, consegue identificar os escravos se eles estão realmente funcionando. É impossível trocar ou adicionar escravos durante uma operação normal, sem interferir com a comunicação dos outros nós. Então, ASI é possível que isso ocorra. Se um sensor é danificado, você simplesmente vai lá, remove o sensor da porta do ASI e troca ele. O comprimento máximo de cabo para cada mestre é de 100 metros sem repetidores. Com repetidores pode ir até 300 metros. Então eu consigo ter um sensor na distância de 100 metros do meu módulo ASI. Pode existir dois tipos de escravos. O primeiro é um módulo que permite a ligação de atuadores e sensores standard de 24 volts. Podem ser módulos IP67 ou IP20 e entradas e 4 saídas, para um total de 248 entradas e saídas no sistema. O segundo tipo é o atuador ou sensor dedicado à ASI. Cada uma dessas unidades gera 4 bits de entrada e 4 bits de saída. Cada um destes equipamentos tem um endereço único na rede. E o endereçamento, como é que funciona? Para ver a troca de dados, cada escravo é ligado à rede deve ser programado com o endereço de 1 a 31. Assim, cada escravo é um módulo ASI interface, um equipamento ASI interface com endereçamento atribuído. Cada sensor tem o seu endereço. O endereço pode ser alterado em qualquer altura, guardado em memória não volátil, e persiste mesmo sem alimentação. Então, se acabar a energia, eu continuo com o meu endereçamento. Os endereços podem ser programados pelo controlador PLC, através do mestre AS interface ou com um equipamento especial. E quais são as funções do mestre? Identificar os participantes da minha rede, os escravos, do sensor, configuração acíclica dos valores dos parâmetros dos escravos, diagnóstico do buzz dos escravos ASI, envio de mensagens ao PLC, configuração dos endereços dos escravos substituídos. E quais são suas características físicas? Utiliza um cabo simples de 2 condutores não blindados nem torcidos, trapezoidal. Ela é o formato de um trapézio, que é para você não errar na posição. Então ele é um trapézio. De cor amarela. Embora um simples cabo redondo pudesse ser utilizado para as ligações, mas o cabo redondo, você tem ali os cabos de informações que você poderia inverter, Como diz ali, o perfil trapezoidal é utilizado para evitar a troca de polaridade nas ligações. Olha lá. Então eu tenho aqui o trapezoidal, ó. Vê que o cabo tem um chanfro, Porque eu tenho cabos diferentes. E quando o módulo, eu mordo o cabo com o módulo, olha só que interessante, é como se fosse uma mordida mesmo. Ele penetra 2 contatos aqui no cabo para ter acesso ao condutor da informação. Olha lá, ligador tipo vampiro é chamado esses dentinhos. E esse cabo é do tipo autorregenerativo. Ele é de uma borracha bem mole, bem assim, que quando ele fura e você abre o cabo, ela preenche o buraco ali. Então você pode deslocar esse módulo estrategicamente de acordo com a flexibilidade da minha planta, da necessidade de mais sensores, de mais atuadores e tudo mais. Tá? Então aqui tem um exemplo do mestre, o monitor, os dispositivos de entrada e saída, e aqui
os, os módulos ASI, né? Aonde eu tenho sensores conectados nele, endereçados e tudo mais. E aqui é o barramento que percorre por todo a minha planta fabril para que viabilize aí a conectividade. São várias as topologias ASI, né? No caso, lembra a topologia física? Eu posso usar estrela, eu tenho um mestre e diversos escravos, eu posso usar linear, a ramificada ou a em árvore. Olha que interessante, né? Então eu consigo ali ter uma flexibilidade. E aqui é um exemplo também. Aqui eu tenho topologia em barramento do ASI, né? Eu tenho aqui a topologia em árvore. Então eu consigo ter aí. Aqui é o repetidor, né? Lembrando que ele consegue 100 metros, né? Com o repetidor consegue mais 200 metros, totalizando 300 metros de distância da minha rede. Resumo. Estrutura em árvore, cabo de 2 condutores, comprimento de 100 metros, ou 300 com repetidores, número de escravo no máximo 31, número de entrada e saída 4 sensores, 4 atuadores por escravo, endereçamento, cada escravo tem um endereçamento definido, mensagens do mestre para o escravo com resposta imediata, formato de mensagem 4 bits por escravo e mensagem, tempo de cíclico 31 escravo é 5 milissegundos, ele consegue consultar os 31 escravos em 5 milissegundos, detecção de erro, ele consegue identificar mensagens incorretas detectadas e gerando a repetição da mensagem. Módulo de interface são 4 portas configuráveis. Bom, pessoal, terminamos aqui um overview sobre as redes industriais, tanto do barramento de campo como barramento de controle, barramento de sensores e barramento de controle. Nós vimos como é muito importante a tecnologia da informação em redes industriais. Então nós ficamos por aqui. Bons estudos e muito obrigado.